Bom, pessoal, vamos começar a matéria de física agora no canal. A gente falou alguns conceitos de matemática, mas eu quero abordar alguns conceitos de física também. E vamos começar pela clássica, né? Cinemática. E essa playlist vai ser uma playlist de introdução à cinemática e vamos começar com conceitos fundamentais, né? Muitas pessoas talvez não saibam alguns conceitos básicos de cinemática, né, que envolve ali a mecânica, né, da física, e a gente vai falar sobre eles para conseguir evoluir no curso e ter entendimentos futuros, certo? Então vamos começar com o começo, né? Começar pelo começo. O que é cinemática? Né? Então, eu descrevi aqui, né? A cinemática é a área da mecânica que estuda o movimento dos corpos. Só que ela estuda somente o movimento. Então a cinemática ela não está preocupada se. Vamos dar um exemplo aqui. Eu chutei uma bola. Eu posso descrever com a cinemática o movimento dessa bola, onde ela pode parar, velocidade, aceleração, e tarará e tudo mais. Porém, eu não me preocupo de que forma ela foi lançada, se eu chutei, se foi uma máquina, se eu tava com a perna doendo, entre outras coisas. Não se preocupa com isso, né? Não se preocupa com as causas. Se preocupa apenas com o movimento propriamente dito. Beleza? E, certo, agora vamos falar sobre o ponto material. No caso, o exemplo passado que eu dei de chutar uma bola, a bola pode ser o ponto material, né, da minha análise. Sei lá, chutar a bola em relação ao campo, né? A bola seria o ponto material. Né? O ponto material descrito aqui é o corpo com dimensões físicas desprezíveis. A análise de ponto material, eu coloquei aqui alguns exemplos. Aqui, planeta em torno do Sol, carro em uma estrada grande. Geralmente, o ponto material é algo muito ínfimo, né? Muito pequeno em relação ao universo sendo estudado. É um conceito um pouco abstrato, mas não é tão complicado de entender. Por exemplo, planetas em torno do Sol. O Sol é muito grande, o Sol é gigantesco. E a Terra, em que orbita o Sol, é muito minúscula. Eu não lembro agora de cabeça quantas vezes o Sol é maior que a Terra, mas chega a ser algo muito pequeno. Então, para uma análise assim, a Terra poderia ser um ponto material. Mas digamos que a gente troque o universo da análise e a gente coloque, né, a Terra agora como o universo a ser estudado. O satélite orbitando a Terra, aí a Terra teria uma grande influência, certo? O carro numa estrada grande. O carro é muito pequeno em relação à estrada, né? Mas digamos que fosse numa rua estreita ou para estacionar o carro em algum lugar. Aí o carro já é um objeto muito grande, já é muito relevante em relação ao universo estudado, entendeu? Então, nesse caso, né, do carro, o satélite, eles já não seriam mais pontos materiais, né? Então, ponto material é isso, é um corpo com dimensões físicas desprezíveis, mas depende do momento, depende de quando está sendo estudado. E vamos lá para um conceito, né? O próximo conceito. Fechamos ali o ponto material. Vamos falar sobre o conceito de referencial, que é um conceito extremamente importante na análise de movimentos. A descrição aqui que eu coloquei foi: corpo ou referencial né? Corpo ou lugar de onde é feita as observações de um fenômeno. Esse exemplo aqui foi um GIF que eu achei que é o melhor que eu achei para poder falar sobre essa questão de referencial. Aqui a gente tem um carinha, né, dentro desse trenzinho que ele vai começar a ficar em movimento quando eu apertar o play aqui. E tem um outro personagemzinho aqui
olhando esse trem em movimento. Esse rapaz que tá dentro, ele joga a bolinha para cima. Vou dar o play aqui. Tá. Ó, vocês viram que para o rapaz que tá dentro da trem, a bola, né, ele jogou para cima, ela simplesmente vai para cima e volta para baixo. Mas para quem tá de fora, ela faz toda essa trajetória, certo? Ela faz uma trajetória meio que fazendo uma curva, uma descida. Então, a percepção desse movimento, né? Ele não se altera, mas a percepção dele pode ser um pouco diferente. A trajetória desse objeto pode ser analisada de formas diferentes, né? De acordo com o referencial. Coloquei aqui o referencial não altera o movimento, né? Por mais que pareça para quem está de fora que teve um movimento diferente para quem está de dentro, mas o movimento continua sendo o mesmo. Para nós que estamos aqui na Terra, né? A Terra está parada e quem se mexe é o Sol, certo? Mas na verdade o Sol está praticamente estático e quem se mexe em torno dele é a gente. A nossa percepção sobre o movimento da Terra não faz diferença, né? Por mais que para nós pareça que ela está parada, né? A Terra. Determinação da posição de um móvel. Como que a gente pode definir onde o ponto material, né, o objeto que está sendo estudado, ou algo que a gente está estudando, qual é a posição, como a gente determina essa posição? Eu coloquei aqui, geralmente usa-se um ponto como inicial, né? É muito comum na física um ponto inicial, que pode ser o referencial também, e a partir dali a gente pode fazer análise se esse ponto material, esse objeto de estudo está indo para uma trajetória positiva, está indo para uma trajetória negativa. Por exemplo, aqui eu coloquei um carrinho, se ele for para cá, para a direita, que é muito comum ser a referência de positivo, ou para cima, nesse caso aqui ele está indo para mais, né? Então aqui eu coloquei 100 km, 200 km. Se ele fosse para a esquerda, ele já teria uma trajetória de acordo com a minha análise negativa, né? Então aqui seria menos 100, menos 200. Se eu invertesse, poderia ser o inverso, né? Para a esquerda mais e para a direita menos. Depende de como você está definindo os valores para os referenciais, certo? Uma forma também é o plano cartesiano, né? Então, digamos que eu tenho aqui no ponto 00 o início, certo? Se eu colocar, sei lá, um objeto aqui no x1, y3, eu sei que a coordenada desse ponto é x, né? x1, y3. Em relação a quem ele é ele é 1 e 3, né? As coordenadas dele são essas, de acordo com o referencial 00, certo? Vamos lá para a parte agora de repouso e movimento. Eu já mostrei aqui a resposta da pergunta, né? Mas era uma pergunta que eu ia fazer para estimular o pensamento. O motorista de um ônibus cheio de passageiros a 30 km por hora está em movimento ou em repouso? Né? Dá para se pensar, ele está em movimento, ele está em repouso? Bom, o que a maioria das pessoas fazem de princípio, né? Ele está em movimento, é claro. Né? Por quê? Porque a pessoa se coloca como referencial. Por isso a resposta aqui depende do referencial, né? Por quê? Por que depende do referencial? Para o passageiro, por exemplo, você dentro do ônibus e você olhando o motorista, né? Porque ele pergunta, o motorista ele está em movimento ou está em repouso? Para o passageiro, o motorista está em repouso. Por quê? O passageiro e o motorista estão na mesma velocidade. Então, para ele, o motorista está parado, está em repouso,
Para alguém estar olhando, né, de fora, o motorista está claramente em movimento, né? Coloquei aqui alguns exemplos. O pessoal da Polícia Rodoviária Federal com o radar e tá ali vendo o limite de velocidade e tudo mais. Bom, pro policial, o carro está em movimento, né? Os carrinhos ali estão em movimento. Se tiver duas pessoas lá dentro, a pessoa que está do lado da outra que está dirigindo, para ela, a pessoa que está do seu lado está parada, né? Porque os dois estão em movimento, na mesma velocidade, certo? Coloquei aqui carros de Fórmula 1 também, para a gente pensar que, por exemplo, imagine dois carros com velocidades altíssimas, 250 km por hora, mas um está 250 km por hora e o outro 245. Para eles dois, parece que eles estão bem devagar em relação um ao outro, né? Mas pra gente, eles estão extremamente rápidos. Então, digamos que a gente esteja numa situação assim, que os dois estão lado a lado, né? E considerando que os dois estão com a mesma velocidade. Então, para eles, se eles se olharem, parece que eles vão estar parados, um pro outro, né? Porque eles estão tão rápido e lado a lado, com a mesma velocidade praticamente. Nós, óbvio que a gente está fazendo uma situação hipotética, mas para eles dois, eles vão se olhar e parecer que eles estão parados em relação um ao outro. E para finalizar essa questão de repouso e movimento, entender os conceitos de referencial, a gente tem essa charge aqui da Turma da Mônica, né, do Maurício de Souza. Aí o Cascão fala, lá vai o as do skate. Aí o Cebolinha fala, Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque? E o Cascão responde, mas eu estou parado, quem está andando é o skate, né? E se a gente for analisar, se o Cascão for o seu próprio referencial, ele está parado. Quem está se movimentando é o chão, as coisas em volta, certo? Para o Cebolinha, o Cascão está se movimentando, certo? Então é mais uma forma da gente refletir essa questão de, de repouso e movimento, né? Então, eu já até respondi, né, qual era a ironia da charge. Então, era essa, né? Que o Cascão, se ele for o seu próprio referencial, ele não está se movimentando. Agora, o conceito de trajetória. A trajetória é um conjunto de posições ocupadas por um ponto material no decorrer do tempo. Né? O ponto material é o objeto que a gente está estudando e depende também do referencial. Aqui eu coloquei um avião que solta uma bomba. Isso aqui é muito clássico, né? É usado em vários exemplos. Mas qual é a questão? Se o observador for a pessoa que está aqui embaixo, essa pessoa, a bomba, essa vermelha, ela faz uma trajetória como se fosse uma curva, né? Vai caindo e descendo aqui. Mas, para o piloto de avião, a trajetória da bomba é reta. Então, ele vai ver ela caindo de forma retilínea. Por quê? A bomba ela cai com uma velocidade próxima do avião. Né? Então, enquanto o avião vai para frente, a bomba continua indo para frente. Então, nessa posição aqui, eles dois estão alinhados e o piloto poderia ver a bomba descendo e como se estivesse caindo linearmente para baixo, certo? Mas uma pessoa que está vindo de fora, ele vê esse movimento horizontal e vê o movimento vertical também de descida, né? Beleza, pessoal. Então, vamos recapitular os conceitos que a gente viu nessa aula. Nós vimos definição de cinemática, né, que é estudar ali o movimento dos corpos sem dar atenção às causas. O referencial, que é de onde estamos vendo o movimento, né? Ponto material, que é o objeto a ser estudado, que muitas vezes não tem tanta influência em relação ao universo. Determinar posição, podemos usar o plano cartesiano, a gente pode determinar
valores positivos ou negativos de acordo com a nossa análise, repouso ou movimento, né? O repouso e o movimento, né, depende do referencial também. A gente lembra ali da charge do Cascão e do Cebolinha ali, o Cascão está em cima do skate, para ele, se ele for referencial, ele está em repouso. Para o Cebolinha, o Cascão está em movimento, certo? Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente se vê e muito obrigado.